Fala, fala galera, boa noite, vamos chegando, vamos chegando. Fica ligado aí. Galera, já vai mandando no aviãozinho aí, clica no aviãozinho, vamos mandando pra todo mundo, convidando geral pra participar dessa live, porque tenho certeza que vai rolar muito assunto top aí, galera. Então, pra quem é do meio gospel, da música, que curte um bom rock and roll, gosta da história do rock and roll, né? No meio gospel e tudo mais. Fiquem ligados aí porque nós vamos bater um papo com nada mais, nada menos do que Luciano Manga. E vamos lá bater um papo com ele e ver o que Deus tem feito na vida dele. Ó, o Luciano Manga já mandou aqui a solicitação. Vamos lá, já mandei aí. Só aceitar, Luciano. Fala, Thiago. Graças, irmão. Graça e paz, brother. Beleza? Cara, Boa primeiramente noite. é um prazer estar falando contigo. É uma honra, um orgulho poder conhecer uma figura emblemática que é referência para mim desde de que eu me conheço na música e tudo mais. E só sabe a alegria que eu estou tendo de falar contigo quem conhece um pouquinho a sua história, né? Que é tão firme e tão alicerçada no meio gospel, no pastoreado, na palavra, na música. Então, primeiramente, muito obrigado aí por aceitar o convite. E já pedi pra galera que tá aí já seguir as páginas, né? Seguir a sua página, seguir a nossa página aqui também, para que a gente consiga mandar um monte de conteúdo para que essa galera possa conhecer um pouquinho mais da história da música aí nossos tempos, né, Manga? Pô, com certeza, com certeza. Obrigado, Thiago, aí pelo convite, né? Para a gente poder dividir um pouco. É, Na verdade, são muitos anos envolvido com a música cristã contemporânea e muitos anos também envolvido com evangelização no Brasil, né? Então tem muita coisa aí para a gente contar, para a gente Cara, compartilhar, né? eu fiz um esbocinho aqui rápido para a gente poder ter um norte ali, para eu poder bater esse papo contigo, porque a vez é toda sua, né? É bom bater esse papo contigo. Se eu fosse deixar aqui, a live ia ter que ter no mínimo umas 3 horas aí, eu sei que já não ficaria viável. Nem tem tempo aqui para isso, né? Mas eu vou tentar ser objetivo para poder somar para a galera aí, conhecer um pouquinho mais ainda de como é a história da música, as barreiras que você enfrentou, né? Quebrando vários paradigmas aí no mundo gospel e alicerçando essa sua estrutura, a sua história, né, Manga? Sim, sim, é, ca- assim, a gente está falando do início dos anos 70 que tem um momento, depois você tem os anos 80, depois você tem a música numa explosão nos anos 90. Então, são várias fases, são vários momentos, e, e é legal porque eu pude experimentar muito dessa evolução, né? Do crescimento da música cristã contemporânea, que depois dos anos 90 acabou se tornando gospel, né? O termo que a gente acabou utilizando, né? Nos anos 90, a música gospel. Porque antes a gente chamava de música cristã ou música Sim. sacra, né? É. E depois dos anos 90, principalmente em São Paulo, que nasce o movimento gospel, e aí a música, principalmente a música contemporânea, a música mais moderna, ela recebe essa chancela de música gospel, né? É isso. Então, eu posso falar que depois a gente já pega essa pergunta aí do Moisés, Manga, para você responder qual a música que mais marcou tua carreira, mas vamos segurar um pouquinho aí. Eu posso falar um pouquinho também com propriedade porque eu nasci no berço cristão. Então eu nasci nos anos na década de 80, nasci no berço cristão, nasci numa igreja mais tradicional. Até vou relatar um pouquinho dessa história aí que eu acho muito interessante como eu conheci você, como eu conheci a Oficina G3,
como eu conhecia a música contemporânea naquela época, porque eu nasci no berço cristão e eu também passei por essa transição, lógico, não como você, não enfrentando aí tudo que você enfrentou, mas eu nasci no berço cristão, fui criado no berço cristão, desde então sempre estive no berço cristão, e eu vim conhecer vocês justamente lá no primeiro CD, na verdade, né, o primeiro CD mais conhecido ali, vocês tiveram pela Oficina G3 o Cristo Salvo em 86, né? Sim, Depois sim. teve o Oficina ao Vivo em 90. E aí depois começou o Nada Tão Novo, Nada Tão Velho em 93, né? Isso aí, isso aí. Aí em 93, na verdade em 94, que eu comecei a conhecer, a degustar um pouquinho do rock and roll cristão, ainda de uma forma meio escondido, porque até então era proibido ouvir rock, né? Tinha aquela cisma de que rock era do diabo e tudo mais. Você enfrentou muito isso, né, Manga? Então, vou deixar você falar um pouquinho mais desse início aí. Depois eu conto como é que eu conheci a Oficina G3 e como é que eu conheço o Manga e admiro a Oficina, o G3, a Oficina G3, o Manga, desde aquela época. Fala aí, Manga, nesse início aí, como que foi para vocês começar lá? Você é de Goiânia, né? Na verdade, nasci em Goiânia, né? Mas com 6 meses eu fui para São Paulo, então eu sou mais paulistano que qualquer outra coisa, porque só nasci. Com 6 meses eu fui para São Paulo. Meu pai era paulistano, né? Então a minha vida toda foi em São Paulo. Só em 96 que eu vim para o Rio de Janeiro. Então, desde 96 que eu estou no Rio de Janeiro. Certo. Mas voltando à questão da oficina, a gente não sentiu muita dificuldade, até porque tudo era muito novo. E nós também não fomos diretamente para as igrejas. A Oficina G3 começou a tocar em espaços alternativos. Se talvez nós Entendi. fôssemos direto para a igreja, nós experimentaríamos essa rejeição, essa questão toda, né? Esse bloqueio, né? O bloqueio pelo estilo musical, até mesmo pela nosso jeito de ser, que era jovens normais dos anos 80. Jovens Sim. normais, né? Nós não tínhamos aquela característica de andar de terno, sei lá o quê. Não, porque nós éramos jovens normais. Até mesmo na nossa vestimenta, né? Nós não éramos também hippies, né? Nós não éramos hippies, mas a gente era normal. Então a gente na verdade não presenciou muito essas barreiras, esse preconceito, porque os espaços que nós íamos eram os espaços alternativos, né? Tipo universidades, colégios, praças, ah, clubes. Só depois que as igrejas viram que estava dando, de uma certa forma, resultado no sentido de muitos jovens virem e conhecerem o Oficina G3, que nós começamos a ser convidados pelas igrejas. Foi isso. Da hora pra caramba. Mano, então eu vou falar um pouquinho agora. Em 1994, eu estava morando em Curitiba, na época. E foi lá que eu conheci o Oficina G3. E pareceu, Sim, foi muito engraçado porque foi com um disco de vinil e uma fita cassete do Nada é Tão Novo, Nada é Tão Velho. Um filho de uns amigos da igreja estava tendo uma festa numa casa deles. E aí nós estávamos todos jovens também na época, lá, jovem, adolescente. E ele pegou e falou assim, galera, vou apresentar para vocês uma banda aqui, ó. Escuta esse som. E aí o cara colocou Nada é Tão Novo, Nada é Tão Velho e deixou tocar lá o disco inteiro. Cara, fiquei vidrado, porque até então nunca tinha escutado uma pegada de uma música tão da hora, tão
estimulante, vamos dizer assim. Então, mesmo assim, com santidade, uma letra legal, uma letra que trazia a palavra também, mas de uma forma mais direcionada a uma linguagem jovem. E foi dessa forma. Então, até então, por muitos anos, depois de tudo isso, eu tive que escutar o Oficina G3, tive que escutar as músicas de uma forma escondida, porque na minha casa ainda era proibido entrar o rock and roll, né, por conta dessa pegada lá no começo. E eu falei assim, cara, um dia eu ainda terei chance de falar com eles como que foi a minha descoberta e o meu início com a Oficina G3. E isso foi lá em 94. Pra você ver quanto tempo que faz, né? Quanto tempo evoluiu as coisas. E graças a Deus eu falo assim que eu pude conhecer vocês lá atrás, que a minha mente foi forjada diretamente nesse sentido, de trabalhar com as pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus, né? Para realmente direcionar a palavra de Deus a um ambiente que as pessoas precisam ouvir, porém não naquela linguagem tão formal, mas numa linguagem que fala de Deus direcionada às pessoas, né, Manga? Sempre eu diria que uma das ênfases do Oficina G3 era usar a música como uma ferramenta de proclamação e de evangelização. Então, as nossas letras eram letras que deixavam claramente o que nós queríamos dizer, né? Não era... A gente botava o nome de Jesus mesmo para aparecer, e também algumas das nossas letras falavam de questões de âmbitos sociais, de injustiças sociais, né? Por exemplo, Indiferença é uma canção que é um protesto, né? É um protesto Sim. quanto à indiferença para com as crianças que na época viviam na rua e que até hoje vivem na rua. Né? Que até hoje estão aí nos semáforos pedindo ajuda. Até hoje. Né? E muitas vezes a gente trata essa situação toda com muita indiferença, né? Com muita indiferença. Então, a gente sempre tentou trabalhar questões, sejam elas sociais, né? Como também de proclamar, de falar a respeito de Jesus. Por exemplo, uma letra como Espelhos Mágicos é uma baita letra. Fenomenal, né? Fantástica. Onde ela enaltece Cristo, ela tem uma mensagem da cruz. Cara, pô, é uma baita letra. Baita letra. Não, entendeu? É isso. Nossa, é indiscutível. Eu sou admirador do seu trabalho, do trabalho do Oficina G3 e tudo mais. Mas principalmente eu falo de você, Manga, porque foi através de você, através do Nada é Tão Novo, Nada é Tão Velho, foi onde que eu fui conhecendo essa vertente, vamos dizer, vou até usar essa palavra, né? Desculpa se eu estiver sendo fugindo de um pouco, mas essa vertente do cristianismo, né? Na qual foi realmente, eu digo que foi quebrando muitos paradigmas, que foi levando o evangelho a muitas pessoas que ainda tinham um bloqueio com o cristianismo e que através da vida de vocês foi levantando uma bandeira muito, e tenho certeza que vocês têm histórias aí inenarráveis para poder falar da história. Manga, quem acompanha vocês aí, quem acompanha a sua história, deve conhecer bem a formação sua, né, na música. O que levou você a ter essa pegada do rock e como que surgiu lá o G3 e tudo mais com você? Olha, primeiro, eu sempre gostei, né? Até por causa da minha geração, né? A minha geração era uma geração que foi muito marcada pelo rock and roll. Vale ressaltar que eu sou paulistano, então em São Paulo é uma cidade que respirava rock and roll nos anos 70, né? Os Mutantes, onde Rita Lee fazia parte, nasceu em São Paulo, e outras bandas nasceram em São Paulo. O próprio Titãs, né? Tem a sua raiz
em São Paulo. Então, São Paulo sempre foi assim muito, muito forte nessa questão do rock and roll. Então, já vem por aí, né? Da onde você está situado, da onde eu vivo, então eu acabo me direcionando para o estilo de música que tem a ver com aquele momento, que tem a ver com a minha idade e que tem a ver com a cultura e a cidade que eu vivo. Talvez se eu fosse carioca naquele período, eu não ouviria rock, talvez eu ouviria outro estilo, entendeu? Então isso é muito forte. Então eu comecei a ouvir rock and roll e, lógico, que quando eu fui frequentar uma igreja, que, pelo incrível que pareça, era uma igreja moderna e que tocava rock and roll. Eu falei, isso existe? Isso é real? Né? Eu falei, cara, isso aqui é o paraíso. Então, lá fiquei. Porque, imagina, em 78, você ir numa igreja e a banda na frente tocando rock and roll, eu falei, não pode ser. Isso é incrível. É bom demais de ser verdade. Cara, incrível. Ali eu fiquei, né? E ali, lógico, a gente foi conhecendo a amizade que nós tínhamos, né? Uma juventude muito, muito apegada, muito próxima. E ali a gente foi fazendo as nossas próprias músicas, né? Fomos criando as nossas próprias músicas no estilo que todos nós gostávamos, que todos nós ouvíamos, que era rock and roll. Então... E aí fluiu fácil, né? Muito fácil. E também tinha os mais velhos, por exemplo, os mais velhos da igreja, que eram de uma geração anterior, tocavam rock and roll. Então, porra, juntou todo mundo, ficou muito bom. A vontade com o desejo à vontade, né? E da onde surgiu o Manga? Manga é um apelido de infância, não tem nada a ver com a fruta, tem a ver com a manga de camisa, né? Porque minha mãe me mandou para a escola com a manga da camisa maior que todas as crianças, né? Então é um mico total. Hoje diriam que era bullying. Né? Hoje tudo é bullying, né, Manga? Hoje tudo é bullying, cara. Hoje tudo é bullying. Então, a molecada, pô, olha um moleque magro, magérrimo, com uma manga no cotovelo, moleque já olha e fala, meu irmão, que manga é essa dessa sua camisa? Aí um olha, o outro olha, aí acabou. Ponto. Não adianta brigar, porque se brigar é pior. Ficou. A Pelô perdeu a razão na época, né? Deixa pra lá. Fica assim, tá de bom tamanho. E aí fez um peso suficiente aí que hoje em dia a grande maioria te conhece como Manga, né? Às vezes muitos nem conhecem como Luciano, né? Olha, se eu te falar que aqui em casa, nunca, eu não lembro, cara, não lembro. Eu acho que a minha mulher nunca me chamou de Luciano. Minha mulher nunca. Sério? Eu não lembro da minha mulher ter me chamado de Luciano. Não lembro. Sinceramente, cara. Eu acho que ela nunca me chamou de Luciano. Nossa. Né? Nem meus filhos. Meus filhos, lógico. Meus filhos sempre vão me chamar de pai. Né? Pai. Agora, quando eles querem me zoar, quando é zoação, aí eles falam, e aí, Manga? Tipo, me zoando mesmo, né? E aí, Manga? Porque todo mundo me chama de Manga. Aí fica também, né? Da hora pra caramba. Manga, você é teólogo, né? Já é pastor aí há mais de 30 anos. E nesses 30 anos aí, como que foi você lidar? Você passou por vários ministérios aí. Hoje está no Energy Rio, né? E aí, como que foi essa transição do rock? Isso é uma pergunta de um colega meu, um irmãozão meu, o Glad, que também hoje é ministro de louvor, é vocalista e guitarrista, fenomenal, excelente músico, é o Glad Vocal. Ele perguntou como que foi essa transição do rock para esse congregacional, essa pegada mais
mas igual é o Vineyard, né? Olha, é o seguinte, eu quando conheci a Vineyard, eu me apaixonei pelo estilo de louvor e de adoração da Vineyard. Eu achei assim um negócio moderno na época, né? Eu tô falando de 95. Quando eu ouvi as primeiras canções, falei, caramba, que som legal, né? Muito folk. Eu falei, cara, é muito legal o som. E, lógico, você vai pesquisando, você vai conhecendo, né? E aí, eu acabei indo para os Estados Unidos e fiquei, cara, quando eu fui para os Estados Unidos, aí eu pirei. Aí quando eu tive na Califórnia, que eu conheci um trabalho da Vineyard lá na Califórnia, uma rapaziada underground, fazendo, quer dizer, tendo ministrações de adoração com som modernaço. Eu falei, meu Deus, cara, isso é o que eu acredito. No sentido de louvor, de adoração, né? Eu tô falando uma época que Hillsong não tinha Hillsong, tinha Sim, nada não disso, né? existia. Jesus Então, assim, Culture não cara, existia. não, nem Jesus Keep, nada, 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 nada. Então eu me apaixonei, cara. Eu falei, cara, pô, isso é o que eu acredito, isso é o que eu acredito. E aí, Cara, aquela música eu de me 2001 apaixonei. do Vineyard, aquela música que você juntamente lançou com o Vineyard em 2001, Vem, Esta é a Hora, cara, essa música é fantástica. Pra mim é uma das melhores músicas que tem. Eu amo essa música pra caramba, desde que eu conheci ela em 2001. É fenomenal, é espetacular, cara. É uma música muito top. E aí, falando disso, como que tá o Rio aí, Manga? Olha, cara, é até triste, sabe? Porque o estado do Rio de Janeiro está vivendo, não é de hoje, não é de hoje, tá? Eu diria que desde 98 aproximadamente, que nós temos vivido um momento político, econômico, social no Rio de Janeiro trágico, porque nós tivemos os governadores na cadeia. Sim, Nós estamos falando de Garotinho, né? Da, Pezão, Da Rosinha, que foi presa também, do Pezão, do Cabral e agora do Witzel, que Witzel. provavelmente vai ser impeachmentado e vai Tá caindo cana. hoje, né? É. Então, cara, pensa bem, cara. É só você pegar o tempo. Nós estamos falando aí de aproximadamente mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos vivendo essa situação de governadores que roubam. Aí não é só não é só o aspecto governador, mas você tem secretários, você tem juiz. Porra, Uma gama de gente, né? cara, então, e a população que sofre, na população que na questão da saúde, na questão da educação, na questão do transporte, todo mundo sofre, todo mundo sofre. Então é Onde que triste, cara. fica, onde que fica a Vineyard Hill aí, ô Manga? Hoje, a Vina Rio hoje está na Barra da Tijuca, né? Durante muito tempo nós estivemos no bairro do Recreio e desde janeiro desse ano nós retornamos para a Barra. A gente migra. Nós já tivemos um tempo na Barra, depois ficamos muito tempo no Recreio e agora nós, desde janeiro desse ano, nós fomos para a Barra da Tijuca. Mas agora também a gente está vivendo um momento muito atípico, quer dizer, dificílimo, né? Sim, Porque o nosso espaço onde nós nos reunimos, ele é um multiuso. É um sei. espaço que ele é usado também, por exemplo, por professores que dão aulas de taekwondo. Então é um espaço multiuso. E, cara, com a pandemia, ninguém pôde dar mais aula, né? Não puderam usar mais o espaço. Nós não pudemos usar o espaço também. E aí, cara, ficou difícil para o administrador do espaço de Manter. manter o lugar. Porque o lugar vive
dos pagamentos. Por exemplo, Sim. nós negociamos, como nós não estávamos usando, nós falamos, a nossa liderança chegou para ele e falou, cara, nós não vamos usar durante esse mês, mas vamos pagar metade do valor. Entendendo que você precisa, lógico, tem funcionários. Sim. Mas, cara, chegou o mês passado, nós falamos para ele, cara, nem a metade dá para pagar agora. Nem a metade do valor que nós pagamos. Primeiro, porque nós não estamos usando, né? Nós não sabemos quando vamos voltar. Nós não sabemos quando vamos voltar, porque nós fizemos aqui. A nossa igreja é uma igreja muito muito democrática. A gente ouve muito as pessoas, tá? Sim. A nossa liderança ouve as pessoas. E nós fizemos um formulário de pesquisa. Cara, e mais de 50% das pessoas não querem voltar presencialmente. Não querem. Então, a gente tem que respeitar. Você vai fazer o quê? Se elas não querem. Pronto. A decisão foi, nós só vamos voltar quando a maioria achar que devemos voltar. Pronto, vou fazer o quê? Né? Tem pessoas que vão, tem pessoas que criticam isso, que acham que é um absurdo. Ué, mas igreja não é para se ouvir as pessoas? Igreja é o corpo, né? É o conjunto, né? Lógico, se você não ouve as pessoas, me desculpe. Aí são atitudes ditatoriais, manipulativas, que é o que eu não concordo, que é o que eu não aprovo, né? Por isso que a gente tem uma liderança que conversa, que ouve a igreja e decisões são tomadas. Ô, Manga, e voltando lá para a sua história, né? Também lá um pouco mais atrás, como que foi seu envolvimento com a Marcha para Jesus, todos os trabalhos sociais que você já esteve à frente? Você foi capelão, né? Hoje eu sou capelão também, sou formado capelão, atuo na parte de capelania esportiva e você atuou mais na capelania escolar. Como que foi essa pegada sua aí nessa frente de Marcha para Jesus, que é histórico até hoje, outros movimentos, aí, outras ações que você realizou, que faz parte da sua história, Manga? Olha, eu gosto de dizer que eu peguei, ou eu vivenciei, o melhor momento da Marcha para Jesus, que foi o início dela, que a proposta da marcha era marchar pela paz. Né? Era uma demonstração de que nós estávamos promovendo e buscando a paz para a cidade. Então, os cristãos saindo na rua, numa marcha, entendeu? Simplesmente demonstrando que nós estávamos desejando que houvesse paz na cidade. Esse era o intuito que veio lá da Inglaterra, né, de quem iniciou na Inglaterra. Então, essa era a prática, a vivência da Marcha para Jesus, que depois, lógico, hoje ela tem um tom político, enfim. Mas no início, ela era lindíssima. A proposta incrível, maravilhosa, né? Hoje, lógico, ela pegou uma outra onda. Né? E em relação à capelania, eu também vivi uma coisa espetacular, porque eu trabalhei na capelania universitária da Universidade Metodista em São Paulo. Cara, foi uma das maiores experiências da minha vida, foi trabalhar nessa área, junto aos estudantes universitários, que é uma outra cabeça, que é um outro mundo, e eu aprendi muito. Se eu pudesse, vou dizer para você, se eu pudesse, eu estaria até hoje atuando na capelania universitária, porque foi uma experiência muito positiva, muito positiva. Nossa, que da hora. E aí, tudo mais, você seguiu vida aí, vendo que o Fábio S. Rosa mandou aqui uma mensagem para nós, falando que não esquece, até hoje, de quando você entrou de skate no palco num dos shows da oficina. Isso aí, isso eu já falei em várias lives, cara. Isso aí não foi nada planejado, não foi nada programado.
Cara, foi um skate que eu vi que estava atrás da bateria e a gente teve um problema técnico, entendeu? Aí, como eu vi que a coisa, pô, aquele mundaréu de gente, aí eu pensei, cara, a única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou entrar de skate e vamos ver o que vai dar. Enquanto o Juninho arrumava a guitarra dele, a banda foi tocando e eu fui andando de skate, fazendo manobras loucas no palco. Isso, cara, foi um fenômeno. E entrou pra história Porque também, né? porque até então não tinha, isso nunca. Cara, nós estamos falando. O Charlie Brown Jr. foi fazer isso anos depois. Anos depois. Entendeu? E, Então. assim, mesmo assim, são seculares, né? Agora imagina no meio cristão, no meio gospel, ter essa pegada É, aí realmente. Vocês marcaram gerações aí, marcaram épocas de várias formas, né? Lançando uma música mais alternativa, lançando esse estilo mais pra frente, underground e tudo mais. Então foi uma coisa que realmente marcou não só a minha história, mas eu falo que marcou a história de muita, mas muita gente aí, que tenho certeza que vocês ainda não ouviram nem parte, né, das vidas que vocês impactaram, né? assim, eu sempre gosto de apontar que, como eu viajo muito, né, eu acabo encontrando pessoas que foram alcançadas naquele período, né, principalmente no período em que eu estive. Rapaz, é muito legal ouvir as experiências, as histórias, né? É muito, muito gratificante, muito gratificante. Quando me param, né? Me param, às vezes na rua, me param, olha, naquele evento em tal cidade, em tal lugar. Eu falo, meu Deus, eu não faço nem ideia, né? Não faço nem ideia do que estava acontecendo, a experiência que o pessoal teve. Então é muito lindo e muito gratificante isso. O Manga, o Glad Vocal também mandou a pergunta aqui. Eu acho que é bem pertinente a esse momento que nós estamos trocando essa ideia aí. Da sua vida, desde do início da sua conversão lá em 77 até os dias de hoje, passando por todas essas fases que você passou. Qual o testemunho simples e mais louco ou que você viu uma pessoa ser alcançada pela música? Cara, eu vou dizer que é Tem uma um, na recente. verdade, são vários, né? Desculpa te É, interromper. São vários, mas tem alguma que você lembra tem, recorrentemente? tem uma que é nova, que é recente, assim. Eu diria que ela deve ter o quê? Se ela tiver 10 anos, é muito. É muito. Foi em. Se eu não me engano, foi em Rancharia, no interior de São Paulo, em Rancharia, na praça pública. Eu tava fazendo um trabalho novo que eu tinha acabado de lançar. Foi em 2010, tá? 2011 aproximadamente, em Rancharia. Tinha acabado de lançar um trabalho da Vineyard, que foi o Brilho e Tua Luz em Nós, que foi um trabalho. Foi um trabalho O seu? que eles me convidaram para gravar. Então eu montei uma banda e a gente foi mostrar esse trabalho. E aí, cara, a gente tá tocando tal. Eu trouxe uma reflexão numa das canções, uma mensagem de 15 minutos tal. Cara, acabou o evento. Eu saio, desço por trás do palco enorme na praça da cidade. Vem um cara com a mão para trás. O cara tava com uma cara de bravo com a mão para trás. E falou assim: meu irmão, eu vim aqui matar uma pessoa. Falei, Nossa. como assim? Como assim, cara? Eu vim matar uma pessoa, só que o que você falou, não sei o que aconteceu, e mexeu comigo, e eu não quero mais matar essa pessoa. Tô aqui a faca, puxou, meu. Um punhal. Caraca. Um punhal, falou, ó, eu quero te dar e faz uma oração por mim, porque eu não quero mais matar essa pessoa. Alguma coisa falou comigo que eu não podia fazer isso, mas eu ia matar a pessoa. O cara puxou um punhal. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, cara, abracei o cara, orei. Sempre tem uma ideia. Eu trouxe a faca comigo, o punhal. Eu embrulhei e trouxe como uma lembrança. Com uma lembrança. Fantástico. De um cara que ia matar outro cara. Tava lá pra matar o cara. Entendeu? Então, você falar pra mim que
a música cristã e a manifestação do reino de Deus e a manifestação do poder do Espírito Santo não tem poder para mexer na vida das pessoas? Ah, é porque não conhece o cristianismo, né, Manga? Não, não conhece. Não conhece. Não conhece, cara. Só Essa ouviu é uma das, hein? Eu poderia contar outras. Essa é uma com certeza, né? Porque ela é mais fresquinha, entendeu? Essa Sim. aí é 2011. Mas tem coisas antes disso, né? Nossa, que fenomenal. Não, tenho certeza, né? E outras coisas também, né? Como eu falo, hoje eu sou personal trainer porque justamente eu vim dessa pegada de atuar nas áreas que falta cristão, né? Que é hoje, graças a Deus, não. Hoje, graças a Deus, temos vários profissionais de educação física aí que são cristãos. Saúde. São Obrigado. vários profissionais Desculpa. que são cristãos, mas eu também vim dessa pegada não de que esporte, você cuidar da saúde, essas coisas, ainda era uma pegada meio que ainda mística, meio que complicada. E foi através disso mesmo que eu falei assim, pô, eu preciso entender que eu preciso buscar quem está lá fora. Eu vejo sempre que a igreja é um hospital. E o hospital, o enfermo, a ambulância que vai buscar o enfermo, né? Não é o enfermo que chega lá para cirurgia. Nós que temos que buscar o ferido em campo de combate, de batalha, e não esperar que ele venha até nós. E eu vi nesses dias, cara, sobre Efésios 6, e uma música que me marcou bastante, que eu vi, falando sobre realmente as armaduras, né? Que Deus nos deu as armaduras, falando justamente com todos os kits, e só usa armadura quem vai para a guerra, né? E não é quem fica no QG, dentro da igreja. Não é quem fica lá esperando o comando, mas é quem vai para a guerra. Então, se Deus nos deu as armaduras, que é para nós usarmos na frente de batalha, né? Inclusive, Ele nos deu a espada da salvação justamente para nós podermos ir falar da palavra de Deus de inúmeras formas aí que hoje existe, né? Olha, eu sempre acreditei, né, que você poderia e pode usar de ferramentas e ser criativo com elas no sentido de fazer com que a mensagem do reino de Deus chegue às pessoas. E na minha área, né, a música foi esse carro-chefe, né? A música tem sido até hoje esse mecanismo, né, de fazer com que a mensagem ela atinja o coração das pessoas. É impressionante como as pessoas são tocadas. Agora mesmo eu estava em Montenegro. Estava em Montenegro esse final de semana, num sábado. Quando terminou tudo, veio duas garotas, adolescentes, da faixa de 16, 17 anos. Elas disseram assim: como eu faço para experimentar Deus? Eu queria conhecer Deus. Uau. Nunca ouviram falar de Deus. Nunca tinham contato com Deus. E disseram: como faz? Eu achei aquela coisa mais linda do mundo. Sabe? Duas adolescentes falam assim: cara, como? Como? Incrível. De que forma? Falei: queridas, que coisa linda. Minha esposa estava junto, né? Aí minha esposa segurou na mão delas, elas começaram a chorar. E eu falei assim: olha, Deus vai se mostrar para vocês agora. Deus vai abraçá-las e vocês vão ver que Deus, ele é real. Ele existe. Mas ele existe dentro da gente. Ele vai agir interiormente, trazendo uma tranquilidade e algo do qual entra num campo sobrenatural. E é o que vocês vão experimentar. Cara, as meninas desabaram, sabe? Então, cara, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Demais, demais. É o que eu gosto de falar, é um lema que nós temos na Vineyard, que é naturalmente sobrenatural. Cara, o sobrenatural de Deus é uma coisa realmente
impressionante, né, cara? O que Deus faz através daqueles detalhes onde que a gente nem espera, né, Manga? São situações que, às vezes, quando a gente enfeita, faz aquele auê, aquela coisa assim, puf, parece que não aconteceu nada. Mas quando a gente pega, faz aquela coisa caprichada, porém simples, uma forma muito mais deixando Deus guiar, Deus age de uma forma tão sobrenatural que a gente fica, putz, como que Deus é simples, né? É verdade, é isso mesmo. É isso mesmo. É uma, cara, uma experiência linda. Tá a Carla aqui, que tá. Carla, Carla é lá de Montenegro, é uma excelente designer. Logo, logo eu vou estar usando as camisas que ela fabrica, que é o melhor, Pô, que ela legal. confecciona, uma baita designer lá de Montenegro. E ela está dizendo, é isso mesmo, Carla, a nossa jornada é uma jornada naturalmente sobrenatural e ver Deus fazendo o que Ele faz é incrível, né? É incrível mesmo, é lindo demais. É muito bom. Manga, hoje na frente da igreja aí, qual a pegada que vocês estão tendo mais aí no Vineyard? Quais são os trabalhos antes, né, dessa pandemia? Quais são os trabalhos que vocês estão mais abordando aí? Como que tá? Antes ou durante a pandemia? Vamos falar antes, porque durante a pandemia muita coisa mudou, né? Eu falo, desculpe até quem não possa entender errado, né? Hoje a gente tem que pisar em ovos para poder falar alguma coisa, mas eu falo que Deus age sempre da. Isso é óbvio, Deus sempre age da maneira certa. E essa pandemia veio para dar um alerta muito grande para nós, né? Que o quanto que a volta dele está tão próxima e quanto que nós estamos caindo muitos de nós, né, estamos caindo naquilo que a palavra de Deus mesmo fala, que no final do tempo o amor de muitos se esfriariam, né? E hoje nós vemos que e tudo isso, todas as coisas cooperam para o bem, e eu creio que essa pandemia veio para poder realmente sacudir os cristãos que estavam mais acomodados, os cristãos que estavam mais ali no embalo, vamos dizer assim, no ponto morto. E como que, antes dessa pandemia, como que estava o trabalho aí? Ó, antes da pandemia, nós estávamos curtindo o espaço para onde nós fomos, que era um espaço agradabilíssimo, né? Nós estávamos assim, poxa, experimentando e fazendo altas, planejando, né, que nós íamos fazer naquele espaço, que era um espaço muito bonito, muito legal. Então a gente estava planejando coisas para serem feitas lá, né, encontros que nós queríamos fazer. Eu disse que nós chegamos lá no início de janeiro, aproximadamente. Sim. Quando foi em março, veio... Tava fresquinho ainda, tava curtindo. 3 mesinhos, a gente não pôde mais usar o espaço. E aí, em meio à pandemia, nasce no coração da minha esposa, brota no coração dela, o desejo da gente atuar junto àqueles e aquelas que estão em situação de rua. E aí nasce a Bendemia. Se você for aí no Instagram, é só você escrever Bendemia, que você vai ver a campanha que nós temos feito todos os finais de semana, desde início de abril, todo final de semana, nós estamos indo às ruas, levando marmitex, levando álcool em gel, levando água, levando roupa, e estando com aqueles que vivem em situação de rua, e não somente quem vive em situação de rua, mas também quem está nas ruas, que são os profissionais do sexo, prostitutas e travestis, que estão nas ruas, e a gente está acolhendo esse pessoal, dando a eles dignidade, dando a eles aquilo que eles necessitam. Porque, gente, é impressionante você ouvir prostitutas e travestis dizendo que ninguém estende as mãos para eles no sentido de dar um prato de comida, né? Enfim. E eles ficam espantados, eles ficam maravilhados quando a gente chega, porque a gente consegue ter esse olhar compassivo, humano e cristão, né? Humano e cristão, que é o que a gente vê em Jesus, velho.
É isso. É o que é, né? É o que nós somos chamados, né, Manga? É isso que eu falo, que nós fomos chamados para ser isso, né? Para ser esse Ah, sal, essa luz, essa carta de Cristo, né? Até um vídeo que eu lancei nesse próprio canal, na onde que o próprio Zé Bruno do Resgate, ele falando muito bem sobre o termo peretes, né? Que do grego vem lá sobre remadores do último porão, aonde que fala que realmente que quando Paulo fala que chamou o ministério é esse, é fazer o trabalho sem saber para onde vai e remar até se precisa a morte, né? Então, esse trabalho que sim. está faltando hoje nas igrejas hoje em dia é esse trabalho realmente de sair das quatro paredes, de olhar para quem não é visto, de atender aquele que foi abandonado e sairmos do conforto das quatro paredes, né? Até a gente tem, às vezes eu converso com a minha esposa, né? Falo assim, a coisa já deu uma aliviada, né? Ela falou, meu amor, eu acho que a pandemia veio para ficar e nós acho que vamos fazer isso não sei até quando. Então, não sei até quando. Hum, Não sei até quando. Enquanto a gente tiver garra, né, nós vamos para as ruas. Correndo risco, né, sim, correndo risco, porque a gente, desde o início, está tendo contato com eles, né? Mas graças a Deus, a gente até agora ninguém positivou. Ninguém positivou. ninguém entrou na estatística. Então, assim, cara, as pessoas falam para mim, mas meu irmão, tu é maluco. Falei, cara, o que eu posso fazer? Fala para mim. Mesmo falando da própria música, né, que eu dava, falando também agora de 1999, quando você fez a participação no DVD ao vivo acústico, você cantou a música Pirou, né? Que é justamente Isso. isso. Você fala que sem Jesus, mano, você tá mais louco do que se você fizer as coisas por amor a Cristo, né? Então, o É, louco, na verdade, para o mundo hoje é quem faz a vontade de Deus, quem age segundo a vontade de Deus, mas que, na verdade, quem é mais louco é quem ousa querer viver sem a vontade de Deus, né? por isso que a gente, cara, abraça a causa da necessidade do outro. E vamos que vamos. E vamos que vamos, porque é, enquanto houver necessidade e a gente puder fazer, mesmo que seja pouco, né, a gente entrega todo final de semana em torno de 50 quentinhas. É o que dá, é o que a gente pode fazer. Se a gente pudesse entregar 200, a gente entregaria. A gente não consegue, porque a gente nem tem recurso para isso, né? Sei. Mas no que a gente puder fazer, a gente está fazendo e está podendo abençoar a vida de muita gente que tá ali Ô, sendo Manga, amada. aproveitando então, aproveitando quem está assistindo agora, e depois eu vou deixar esse vídeo, essa live salva aqui e no YouTube. Fala aí então para a galera, quem quiser e puder ajudar esse ministério que surgiu aí em meio à pandemia, como que entra em Chama, contato, como que pode chama, ajudar, tanto ajudando eu vou presencialmente, escrever aqui, ó. Eu vou escrever para escreve vocês, aí. ó, é isso aqui, ó. Eu vou escrever aqui, ó. Aí vocês vão lá, aí, ó. Bendemia. Bem, Bem, Demia, isso aí. Bendemia. É só o pessoal clicar aí no Instagram, vocês vão conhecer a campanha. Tem um link de como pode ajudar, tem uma vaquinha digital que a gente Legal. compra, a gente compra cestas básicas, a gente entrega cestas básicas, e faz um mundaréu de coisa. Show de bola. Manga, o tempo nosso aqui vai explodir, vai acabar daqui a pouquinho. Para quem está Uf, seguindo aí, vamos seguir o Manga nas redes sociais, o Bendemia. Segue aqui também, eu vou colocar aqui a minha rede social particular. Quem quiser me seguir lá. Eu trabalho com a parte de esporte, a parte de treinamento e tudo mais. Quem quiser informações, cola lá.
E quem puder também ajudar, né, o Bendemi aí, vamos ser servos, né, Manga? E aí eu Isso gostaria que aí. você desse as suas últimas palavras aí. Mais uma vez agradecer a Deus pela sua vida, por tudo que você agregou ao Ministério de Louvor, aos Ministérios de Ação Social, em tudo aquilo que você trabalhou. E que você pudesse falar aí pra galera, uma palavra final aí pra gente poder acabar, que daqui a pouco estoura o tempo. Tá. Primeiro eu quero te agradecer, né, pelo convite. Acabou de entrar aí a Tavares Artwork, que é o Rafael, cara, um dos melhores designers de arte que eu conheço. Então, estão os dois aí, ó. Se você quer fazer arte para capa de trabalho musical, de banners, tá aí, ó. Tavares Artwork. E se você quer uma camisa exclusiva, detalhada, maravilhosa, tá aí a Carla, que também é designer. Você entra em contato com esses duas feras, dois designers, um na área publicitária e outro na área fashion. Camisas, cara, masculina, top, top. Já vou seguir lá a Carla Tá Design aí e o as outras. Tavares Network. Tá aí a Design Carla e a Tavares Artwork, que é para que, por exemplo, quem trabalha aí com. Você quer fazer alguma coisa no YouTube, no Facebook, banners, flyers. Cara, o Rafael é um monstro. É um monstro nessa área. Então, eu pediria para vocês entrarem em contato com eles, porque são dois amigos queridos que Show de bola. vai fazer um trabalho legal aí para vocês. Porque tem muita gente, né? Músicos, enfim, que está entrando, gente de todos os segmentos que com certeza precisa de profissionais como eles. Como você, que é um profissional, né? Que é um personal trainer, que precisa também, lógico, de gente, ou melhor, você trabalha com pessoas que querem ter uma desenvoltura melhor. Saúde, né? Saúde, é isso. Manga, mais uma vez aí, chovendo molhado, repetir, é redundante. Muito obrigado pelo seu tempo aí, pela sua disponibilidade, pela sua atenção. Foi uma surpresa enorme quando recebi a sua resposta. Minha esposa nova convertida, tem 15 anos de conversão, mas é nova convertida perto de mim e tudo mais. E quando eu conversei com ela, ela falou assim, muitas pessoas que hoje têm 20, 25 anos, não conhecem quem é o Manga. Então aí nesses últimos minutos aí, fala quem foi, quem é e quem será o Manga aí. Cara, eu sou um cara que desde o início sou apaixonado por Jesus, e ultimamente sou uma pessoa que busca viver uma vida na leveza, sem colocar fardo sobre as pessoas, mas levando essas pessoas a amarem Jesus, a conhecê-lo e entender que a vida com ele é uma vida de serviço. Ele nos chamou a servir. Então esse é o nosso coração. O coração de quem segue a Jesus é o coração de quem serve. É isso. Show, Manga. Então vamos estar encerrando aqui já. Mais uma vez, obrigado. E fica aí pra galera que ainda não conhece a história do Manga aí, tá? Tem uma gama enorme de informações aí. Seguir ele nas redes sociais, seguir o Bendemia para poder também ajudar. E esse pessoal que você indicou aí, Design Underline Carla, o Tavares at Work, são pessoas que podem somar aí nos trabalhos e tudo mais, e dizer que você foi um diferencial na minha vida, cara. Eu preciso louvar a Boa. Deus pela sua vida, preciso deixar isso registrado, porque, como eu disse, eu conheci um outro lado, uma outra vertente do cristianismo através da sua vida, através do seu ministério na música e através do, aqui na época, com a Oficina G3. E hoje eu tenho o prazer de mostrar para minha filha, hoje tem uma filha de 8 anos, e hoje eu tenho o prazer de contar essa história para minha filha e mostrar as músicas. Hoje ela sabe quase todas as letras da Oficina, ela ouve no carro comigo, ela canta comigo, e eu falo, olha assim, ó, como que são as coisas, né? Hoje é muito mais fácil para ela poder ouvir sem barreiras nenhuma, né? E desde quando eu era adolescente, hoje apresentando as suas músicas,
o seu trabalho para ela. Então acho que isso foi realmente algo que marcou minha vida através da sua, cara. Tá joia. Obrigado, obrigado, Thiago. Obrigado a todos e todas que participaram aí com a gente da live. Um beijo e um carinho aí para com todo mundo. Obrigado, Thiago. Mais uma vez, obrigado. Até mais, Manga. Vou encerrar por aqui que já vai estourar o tempo. Um abraço, fica com Deus. Outro para você. Tchau. Tchau.